Olá, espero que esteja tudo bem com você. Prazer imenso. Se eu não conheço você, homem, mulher que está aqui comigo, família, ou você que já me conhece, que já passou pelos nossos atendimentos aqui do Projeto Restauração. Gratidão a Deus por você estar nessa incrível série que se inicia hoje, o primeiro episódio. O que são traumas emocionais dentro da série A Linha da Cura dos Traumas. A linha da cura dos traumas vem em 16 anos de estudo, onde eu saio das drogas. Eu era essa pessoa aqui embaixo, aqui o antes, e tenho uma experiência sobrenatural que me tira das drogas, recebo a oração desses jovens. Só que conhecendo a questão dos meus gatilhos, eu tive que entender os meus gatilhos. E aí eu comecei a estudar neurociência aleatoriamente, estudar outras questões, questões emocionais e de transtornos emocionais, de traumas, feridas emocionais e assim por diante. Porque eu tinha passado por várias situações, como dependência emocional, tentativa de suicídio 4 vezes, passei por abuso sexual, perdi 8 primos numa chacina no Campo Limpo em 1986. Então, tudo isso mexeu com a minha história, com a minha vida, mexeu com a minha parte cognitiva. Eu me transformei num monstro, numa pessoa totalmente diferente de quem eu realmente conhecia por si. Perdi as referências, perdi a autoridade, perdi a vontade de viver. Perdi tantas coisas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me tirou dessa vida, graças a Deus. E hoje eu venho apresentar com muita alegria, sendo hoje eu terapeuta, também sou psicanalista e tenho bases aí formadas em neurociência. Eu saio desse estado para esse estado que eu estou aqui hoje, depois. Aí, durante esses 23 anos servindo dentro da Igreja Católica, nasce no coração da gente, meu e da minha esposa, algo que é incrível, onde nasce o projeto Restauração, que a simbologia do nosso projeto aqui está um cérebro que representa as partes racionais e emocionais, e o centro da espada é o Cristo, o Senhor da vida desse projeto, o Senhor da minha vida, que me tirou. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo, tá? Então eu passo por transformação, eu sou ser humano como qualquer outra pessoa, mas eu me capacitei para me formar, para ajudar pessoas. E aí nós criamos uma metodologia. Essa metodologia vai ser apresentada aos poucos dentro do YouTube, tá? Então tem aqui a minha marca, Alexandre Vargas, terapeuta psicanalista, especialista em transtornos emocionais e dependência química, que sou eu, tá ok? Vamos adiante para a gente não prolongar muito tempo com o primeiro episódio de hoje, que é o que são traumas emocionais. Para tirar dúvidas, mostrar para vocês que são coisas bem pontuais, são coisas simples, mas são coisas fáceis de resolver. Às vezes a gente cria uma coisa muito grande na questão mental, mas os movimentos neurais, as questões das partes dopaminérgicas, elas são resolvidas com mudança de comportamento e mudança de hábito, tá? Isso é aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivi, passei na pele, venci o crack, venci as drogas, abuso sexual, tudo que você imagina de trauma, estudando e mudando o meu comportamento, tá? Então aqui é uma prova viva de que tudo isso funciona e funciona com simplicidade, com coisas habituais do dia a dia, que pode ser mudado na frequência neural, porque o cérebro trabalha por repetição, tá bom, gente? Então vamos seguir aqui nos nossos slides, aí dando clareza aí sobre a linha da cura dos traumas, que é o que a gente vai lutar para viver hoje, tá bom? Desculpa aí, demorou um pouco pro vídeo sair pro YouTube, porque nós tivemos um probleminha técnico aí que a gente não tem controle sobre tudo, tá bom? Vou tentar aqui passar para o próximo slide. Aí, vamos lá. Primeiro tema, os sinais invisíveis do trauma. Ansiedade constante sem motivo aparente. Medo excessivo de rejeição. Bloqueios emocionais e insegurança, pensamentos negativos e repetitivos, dificuldade em confiar nas pessoas. Então, se você tem alguma coisa aqui já dentro dessas 5 pontuações que nós temos aqui para a identificação dos sinais visíveis do trauma, então você já tem algo aí a ser resolvido, ok? Então é muito simples. Os sinais invisíveis estão aí. A ansiedade, por quê? Porque a ansiedade, ela tem o seu controle. Se você passa o controle natural dela, excessivamente você mexe com essa parte cognitiva e aí vai destruindo, trazendo medo excessivo de rejeição, bloqueios emocionais, insegurança, pensamentos negativos, repetitivos
e dificuldade em confiar em pessoas. Então, isso vai criando bloqueios, principalmente na construção da vida socioafetiva, ok? O segundo tema do primeiro episódio de hoje: como os traumas afetam a mente. Alteram pensamentos e emoções, criam mecanismos de defesa emocionais, influenciam decisões e relacionamentos, geram medo e autossabotagem, afetam a autoestima e a identidade da pessoa. Bom, dentro dessa linha aqui, desse segundo tema, tem como os traumas afetam a mente. Pensamentos e emoções distorcem a questão emocional, por isso que a gente chama de desordem emocional, porque a ordem emocional, se ela caminha junto, você caminha com bem-estar, educação saudável, a questão da educação física, se alimenta bem, então tudo caminha corretamente. Quando você desregula essa questão, você quebra esse vínculo neural e aí vem um distúrbio mental que se movimenta a mexer com o seu corpo todo. Por isso que é terapia cognitiva comportamental, porque é o cognitivo, que o cérebro movimenta toda a questão do corpo, de fala, de olhar e tudo. Nós somos formados por aquilo que nós vemos e somos formados por aquilo que nós ouvimos. Por isso que esse projeto nasce dentro da periferia e para a periferia. Porque a periferia tem as questões culturais, a falta de conhecimento, pais despreparados, pessoas que não estudam nada, não têm desejo tem às vezes desejo de mudar de vida, mas não busca ter desejo é uma coisa. Agir para que o desejo se movimente ao seu favor é outra coisa. Então falta um pouco de inteligência emocional para muitas pessoas e por isso que a gente sofre várias questões aí emocionais dentro das periferias, dependência química, abuso psicológico e abuso sexual principalmente, tá ok? Então, pessoas desordenadas emocionalmente, elas vão ferir outras pessoas também emocionalmente. Para te ajudar nessas questões, nós estamos lançando o nosso primeiro livro. Aqui está o e-book, se você quiser comprar o livro digital, está aqui. A linha da cura do trauma. É só você escanear esse QR Code e vai direto para a página de venda do nosso produto, a página de apresentação. Você vai ler lá as características, as descrições do produto. Se você quiser comprar e ajudar nosso projeto, agradecemos. Para o próximo slide, nós vamos ter o livro físico e já vamos passar para o próximo tema, que é o terceiro tema desse primeiro episódio. Tá ok? Terceiro tema: traumas escondidos na infância. É o lugar mais perigoso da vida socioafetiva de qualquer ser humano. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela não fala, ela se aprisiona naquela questão sentimental, por medo do pai, da mãe, às vezes da brutalidade, a forma que se comunicam, e aí nasce a rejeição emocional. E o abandono efetivo. E depois vem a humilhação e críticas constantes, falta de acolhimento emocional e experiências dolorosas silenciosas, que são as mais perigosas, tá? Rejeição emocional. O pai tem, né? Alguns pais, eles trabalham, e o filho vive nas suas questões emocionais procurando um carinho paterno, ou até isso acontece com a mãe. Então, isso traz abandono afetivo, certo? Aí vem as humilhações e a crítica. A criança não desenvolve, mas a criança precisa de afeto, de carinho, de uma formalidade mais pontual com o pai. Eu sempre digo para todas as pessoas que a gente atende que a ideia é propor e não impor. Imposição afasta e proposta atrai. Quando você propõe, você traz a criança para você, você ajuda ela a crescer na parte intelectual e você ajuda que ela busque os interesses próprios com maturidade, porque você passou isso a ela. Então você é um exemplo para ela. O pai é um herói. A mãe é o coração que está ali voltado. Se a mãe é uma narcisista, se bloqueia com a criança, traz todo esse tipo. Ou seja, se vocês, dentro dessa relação aqui de traumas escondidos, se você está por aqui, minha querida, a maioria da gente está aqui, ligados a isso. Experiências dolorosas, silenciosas, falta de acolhimento emocional e assim por diante. Todos nós passamos por isso. Então, todos nós temos traumas, tá? Principalmente nas questões onde a dificuldade financeira é maior, onde a dificuldade de diálogo é maior, onde já existe algumas pessoas com traumas e não querem ser curadas, não permitem ser tocadas nas suas feridas e assim por diante, ok? E aqui está o nosso livro físico da linha da cura dos traumas. Você pode comprar diretamente pela Hotmart, você vai escanear o QR Code, vai fazer seu cadastro aí e eles vão entregar diretamente na sua casa, tá ok? E aí, se tiver alguma dúvida, é só pegar meu contato no primeiro slide lá, voltar esse vídeo e pegar meu contato no primeiro slide para poder conversar diretamente comigo, ok? Vamos passando aqui.
Quinto tema, o impacto emocional na vida adulta. Toda questão que vai impactar a vida adulta é por conta do acesso a outros, os neurotransmissores com mais frequência, que vai atingir a cavidade dos traumas que está dentro do subconsciente. Alguns traumas eles são alojados dentro do subconsciente. Por conta do quê? Da perfeição divina. Você acredite ou não, a perfeição divina. A ciência diz que o subconsciente é atemporal. Para nós que somos e entendemos que Deus é Deus e Senhor de todas as coisas, Deus é atemporal. Ele que está entre antes da gente ter nascido, porque a própria palavra de Deus vai dizer, nós, antes do vosso ventre, da ventre da sua mãe, eu já te conheci. Então Deus já nos conhece na nossa essência. Você, acreditando ou não, eu também tinha muito bloqueio sobre a questão de espiritualidade, de entender que era Deus e buscar Deus para sendo o Senhor da minha vida, mas isso tudo é quebrado através da experiência que eu tenho. Tanto é que essa experiência me tira do crack. Você acha que alguém teria poder de me tirar do crack se não fosse Deus? Então é isso que eu acredito, tá bom? Então é isso que eu prego, levo adiante, porque eu passei por essa experiência, então eu posso falar daquilo que eu vivi. Eu não vou falar daquilo que não compete a mim e que eu não vivi, tá ok? E olha só que interessante: relacionamentos difíceis, medo de abandono, crises emocionais, isolamento emocional e sensação de vazio interior. Relacionamentos difíceis começam a se bloquear com todo tipo de pessoa. Aí a pessoa fala com amor, aí a pessoa distorce aquilo que falou, e aí emocionalmente, porque você está desordenado emocionalmente, você acaba não acatando aquilo que as pessoas falam por amor e acha que isso é uma cobrança, que isso é excessivo e vai se afastando das pessoas. Mas gera o medo do abandono, porque você não quer ser abandonado. Mas você se afasta automaticamente porque é um impulso inconsciente da dor traumática que está dentro do subconsciente, ok? Então é isso, vem um impacto neural que machuca todas essas questões, vem as emoções distorcidas desde a criança, pré-adolescência, adolescência, chega na idade adulta, se revela como um monstro e a pessoa não tem controle porque não é uma coisa racional, e sim uma coisa irracional que está dentro da questão das atitudes inconscientes, pelo impulso inconsciente que está dentro dos traumas ligado ao subconsciente, ok? Sensações de vazio interior. Parece que você procura tudo e não consegue desenvolver trabalho, não consegue desenvolver relações amorosas, não consegue desenvolver na vida socioafetiva. Por quê? Porque você acabou, na vida adulta, você foi se separando dessas pessoas. E quantas pessoas hoje em dia passam por isso? As crises emocionais e o isolamento emocional e assim por diante. Também nós temos aqui, olha só, um livro muito interessante da minha esposa, Desprenda-se do que não é seu e viva a sua liberdade, tá? Isso aqui é tanto para o masculino, tanto para o feminino. Tem uma mulher aqui na capa, mas por conta que a mulher é a razão e o homem é a emoção, né? É o contrário. O homem é a razão e a mulher é a emoção. A gente fala sempre isso. A mulher é mais coração, ela é mais sensível. Então, por isso que nós colocamos uma questão de mulher aqui na capa, mas serve para tanto mulher quanto para homem. Isso aqui vai falar sobre a dependência emocional, sobre transtornos emocionais, e vai falar principalmente dessas questões de você ter medo de assumir sua personalidade e encarar sua vida com maturidade. Então, isso aqui vai falar justamente isso, do abuso psicológico e do abuso emocional. Esse livro está incrível também. Só que aqui já está o livro físico, nesse primeiro slide, ok? Vamos dar continuidade aqui. E aí, no quinto tema, nós vamos falar sobre os sinais que o corpo demonstra: insônia e cansaço constante, tensão muscular frequente, crise de ansiedade, sensações de alerta permanente, exaustão emocional. Você está vivendo por algum desses casos aqui? Por insônia e cansaço constante? Porque a mente não para de funcionar e você pensa várias coisas, você acha que você vai resolver tudo, que tudo é para você resolver, que você vai agarrar com as suas forças, aí vai minando a sua energia, minando as suas forças, e aí cria tensão muscular frequente, aí crise de ansiedade, porque você sai da regularidade da ansiedade e ultrapassa o nível da ansiedade, vai perdendo completamente essa conexão, porque a ansiedade é, olha só o que eu vou falar para você, eu chamo isso de escada neural, tá? O que que é escada neural? Tudo começa por uma frustração, pelo medo, por uma traição, por um sentimento de raiva, um sentimento de vingança. Você perdeu o equilíbrio aqui. Aí leva para a ansiedade. A ansiedade descontrolada gera a depressão. Depressão descontrolada gera o suicídio. Entende? É isso. Nós recebemos uma profecia do padre Marcelo Rossi, e acho que ele nem sabe disso ainda, porque nós tivemos a oportunidade de falar com ele diretamente,
que ele, numa moção do Espírito lá, ele disse que o Deus revelava ao coração de homem uma frase, e essa frase ia impulsionar ele para algum caminho que Deus ia auxiliar ele. E a frase foi: Ide aos meus filhos antes que eles cheguem nas calçadas. E aí, é uma missa que não era gravada, porque era uma missa de equipe. Eu trabalhei na equipe dele durante um bom tempo, de 6, 7, 8 anos, se eu não me engano. E aí, nesse período, veio essa profecia e onde nasceu o nosso projeto. Eu entendi que Deus queria que a gente trabalhasse com as pessoas dentro da casa delas, porque se elas saíssem para a rua, complicava cada vez mais a questão de ajudar essas pessoas, entende? Se a pessoa está dentro da vida socioafetiva, independente das questões, a tribulação que tem lá, a tribulação por conta de falta de linhas de pensamento e outras pessoas feridas ali dentro e que não compreendem a pessoa, e aí, antes ela ali do que ela na rua, porque na rua ela vai se sentir livre, leve e solta, e aí ela vai conhecer pessoas que pensam como ela, agem como ela, e ela dificilmente volta à vida socioafetiva. Então aí nós sentimos que Deus estava nos auxiliando para cuidar de pessoas que ainda vivam dentro das suas casas e querem ajuda e precisam se reconectar consigo mesmas, com as pessoas que elas amam e principalmente com a questão do perdão e com sua história. É isso que a gente entendeu. E é isso que cura, tá, gente? Quando eu me reconciliei comigo mesmo, recebi uma cura. Quando eu me reconciliei com a minha história, recebi outra cura. Quando eu me reconciliei com meus pais, com a minha mãe, com tudo aquilo que eu vivi negativamente, quebrei esse vínculo e perdoei meu pai e minha mãe, me perdoei primeiramente, perdoei a eles, eu alcancei a cura. Tá ok? Então é isso que acontece. Automaticamente é uma coisa de disposição para uma vida melhor. Só que para se dispor para uma vida melhor, você tem que se aquebrantar. Nós dizemos isso na igreja, se aquebranta. Porque você tem que tirar aquilo que é velho para que Deus traga algo novo. E o novo sempre será a sua identidade, a sua personalidade mostrada naquilo que realmente você é como essência, como ser humano, como indivíduo e como aquilo que você pensa e entende quem você é. Tá ok? É entender a si próprio. Para entender a si próprio, precisa ser curado. Não adianta. É, eu vou dizer isso aqui mais uma vez. Não adianta. Não tem como trabalhar a questão cognitiva das pessoas, falando para as pessoas carregarem seus traumas lindamente, que você vai aprender a lidar com eles. Não, gente, não tem como carregar um trauma. Por quê? Porque se você caminhar com esse trauma, uma hora ou outra ele vai virar um gatilho. Porque se você tem uma desordem emocional ali, alojada no seu subconsciente, ela continua ali, ela vai dar problema hoje, amanhã ou depois ela vai dar problema. Isso é fato. O negócio é se desvencilhar dessa situação, porque existe essa questão de acontecer, está aqui na sua frente, é uma metodologia única, trabalhada em nosso, e você vai ter muita coisa nova chegando por aí, você vai ter um conhecimento incrível sobre quem você é, e se você precisar dos nossos trabalhos terapêuticos, já falei, volta lá no primeiro slide, entre em contato conosco. Nós trabalhamos com preço social, tanto eu como minha esposa, e tem outras pessoas se formando para cuidar desse projeto. Amém? Vou passar aqui novamente. Sexto tema: o início da cura emocional. Onde se inicia? Reconhecer a própria dor, desenvolver o autoconhecimento, aprender a lidar com as emoções, buscar ajuda terapêutica e romper com padrões emocionais. Tá? Ah, tá aqui a receita do bolo. Tá aqui a receita. Então, reconhecer a própria dor. Tem consciência. Teve a consciência, se trabalha conscientemente, age nos neurotransmissores, alcançando o subconsciente, encontrando a dor, encontra a cura. Desenvolvimento de autoconhecimento. Você gerando autoconhecimento daquilo que você viveu como trauma, desde a sua vida como criança, pré-adolescência, adolescência, idade adulta até a maioridade, você encontra onde você tem a desregulagem emocional. Porque você acaba aprendendo a lidar com as emoções. Aí nós fazemos a linha da cura dos traumas, depois passamos para você lidar com suas emoções. Como que você vai aprender a lidar com suas emoções? Na questão do temperamento. Você conhecendo o seu temperamento, a gente vai potencializar a sua parte positiva e neutralizar a sua parte negativa. Como que você faz isso no temperamento, Alexandre? Eu faço isso com ferramentas de formação humana. Eu pego sua realidade e aquilo que você deseja e transformo isso em energia e aprendizado e trago ferramentas para que você haja com essas ferramentas. Por quê? Porque quando o cérebro trabalha por repetição, o cérebro assimila aquilo
que é bendito para mudar a sua questão emocional, entende? Então, assim, para mim sair do crack, eu mudei toda a frequência, mudei os lugares que eu ia, mudei as pessoas que eu conversava, os amigos que realmente são amigos ficaram, os outros que não tinham nada a ver com a minha vida saíram, e é assim que funciona. E aí você começa a se determinar, aí eu voltei a jogar vôlei, aprendi a dirigir, comecei a ler muito, porque a leitura ajuda muito. Hoje eu tenho uma biblioteca aí de quase 300 livros, entende? E tive o sonho de aprender a dirigir, voltei a aprender a dirigir. Hoje eu tenho minha casa, minha esposa, tenho um filho, entende? Tenho minhas responsabilidades como pai. Então, essas questões de amadurecimento humano, que a gente às vezes não aceita porque a gente está nas drogas, isso faz a gente se formar realmente quem a gente é. E a gente começa a compreender que nós somos. Aí, com a questão do conhecimento do temperamento, eu freio as questões emocionais que me derrubam e começo a controlar tudo isso. Aí vem a busca do terapeuta. Tem que ter um terapeuta, precisa, é necessário, tem que fazer terapia, não tem jeito, não tem outro caminho. Eu fiz terapia, minha esposa fez terapia, e foi dentro dessas sessões de terapia que nós descobrimos que nós temos a tendência aí, o dom de ser terapeuta e um chamado de Deus, tá? E aí a gente rompe com os padrões emocionais. Então, o homem muito estressado se torna um homem calmo. Lógico que você, se você não vigiar, você perde esse controle. E não é porque a ferida está ali, é porque é uma coisa de personalidade que tem que ser quebrada dentro do temperamento, tá bom? E aqui vai mais um livro incrível para vocês, que é O Coração Ferido Fere e O Coração Curado Cura. Eu escrevi esse livro, tem tanto e-book, e no próximo slide você vai ver ele em livro físico. Por que eu escrevi esse livro? Aqui está o segredo das pessoas que movem-se pelas suas emoções e deixam seus corações serem petrificados pela falta de perdão, pela falta de humildade, de empatia, pela falta de amor próprio e assim por diante. Então, por isso que chama o livro O Coração Ferido Fere. Quem tem um coração ferido, fere. É uma forma de agir, de resposta humana. Se eu estou ferido, eu vou ferir. Entende? Isso é questão de ciência, desenvolvimento humano. Então você precisa curar seu coração para que você seja uma pessoa mais leve, uma pessoa mais íntegra, que deseja voltar a estudar, que tenha a questão de se você. Tem gente assim que tá bêbado, fala que é uma esposa, chora a esposa jogar as coisas na rua, vai chorar no pé da esposa. Mas se você não agir, você não ama. Porque o amor é atitude, não é sentimento. Sentimentos precisam ser controlados. Ok? Então, olha aqui, mais uma vez eu vou repetir: reconhecer a própria dor, desenvolver o autoconhecimento, aprender a lidar com as emoções, buscar ajuda terapêutica e romper com os padrões emocionais. E aí a gente trabalha depois dos temperamentos no nosso processo que chama a linha da cura dos traumas, nós vamos trabalhar justamente a autossabotagem, aquilo que nos sabota. E aí você vai conhecer ferramentas incríveis de formação humana, desenvolvimento humano, que vai fazer você crescer emocionalmente, controlar as suas emoções por conta dos seus temperamentos, mas vai trazer à tona a sua melhor versão, quem você é, aquilo que você entende que você é, que as pessoas não reconhecem, te julgam, mas que você vai colocar em prática sem ficar dando ouvido para ninguém. Porque você não precisa dar ouvido para ninguém se você se reconhece. Ok? É isso. O sétimo tema, a linha da cura dos traumas. Sua dor não define quem você é. É possível reconstruir a sua história. Toda cura começa pela consciência. Você pode transformar sofrimento em força. Existe esperança além das feridas emocionais. Olha só, incrível. Sua dor não define quem você é. É possível reconstruir a sua história. É o que eu fiz. Então, tudo isso aqui, gente, eu passei na pele. Então, eu digo que a gente tem metodologia, conhecimento, mas tem uma pessoa que eu e minha esposa passamos na pele isso aqui. E as pessoas que estão se formando para o projeto passaram na pele. Tudo que você viu aqui nesses slides. E tudo isso é transformado. Sua dor não define quem você é. É possível reconstruir sua história. Toda cura começa pela consciência. Você pode transformar sofrimento em força. E existe esperança além das feridas emocionais. Então, tudo é possível ao que crê. E, no segundo episódio, na semana que vem, na terça-feira, com fé em Deus, vamos lançar aí como os traumas se escondem na sua mente. Descubra os sinais invisíveis que tua mente que te mantém preso. Descubra os sinais invisíveis que te mantêm preso. Prisão psicológica é pior prisão do que cadeia.
Porque quem tá na cadeia tá livre, leve e solto, tá ali dentro, tá curtindo, tá passando tempo. Meu, o sofrimento dos caras é pesado também, respeito. Conheço muita gente que passou aí, errou na vida, ficou preso, respeito. Mas a gente que está aqui fora é mais preso do que eles que estão lá dentro. Entende? Porque os caras lá se exercitam, tomam banho de sol. Não, tem um estresse, lógico que gera, todo lugar gera estresse. Mas as condições neurais, eles se tornam pessoas mais fortes. Entende? Porque eles não deixam que aquela condição que eles estão façam eles se diminuir ou às vezes eles se enfraquecerem para que as pessoas possam abusar dessa questão de fraqueza deles. E aqui fora a gente tem tudo e a gente é mais fraco do que eles porque a gente não se permite ser tocado nas feridas emocionais. Tá dado o recado. Projeto Restauração. Você está iniciando conosco uma nova era. Põe isso no teu coração, uma nova era. Uma nova era de pessoas de saúde mental, de exercícios mentais incríveis, de posicionamento incrível mental. Serão pessoas fortes, curadas das suas emoções. E nós vamos mostrar para o mundo que as pessoas que fazem terapia com qualidade, conseguem curar suas feridas emocionais, vão se tornar pessoas incríveis, a ponto de conhecer suas melhores versões e alcançar coisas como eu alcancei. Eu saí da rua para ter um carro zero. Eu saí da rua para ter uma casa e uma família. Eu saí da rua para aprender a tocar cavaquinho, tocar violão, faço tudo que eu gosto e sei quem eu sou, que é o mais forte de tudo isso. Hoje eu sei a minha identidade como filho de Deus e eu sei que sou. Eu fui escolhido para essa missão chamada Projeto Restauração. Estou aqui para te ajudar. Se tudo isso fez referência na sua vida e pontuou algo na sua vida, todos esses slides pontuou algo na sua história, na história de quem você ama, divulga esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Compartilha nosso canal no Instagram. Compartilha nosso Instagram. Compartilha o YouTube. Vai lá dentro, dá o seu like, dá o seu joinha, põe a notificação. São 9 semanas. E depois a gente não vai parar mais. Porque nós entraremos com outras situações, só falando só de ansiedade, falando só de depressão. A Tati vai entrar com uma série A Cura Emocional da Mulher e a Cura Racional dentro das feridas emocionais da mulher. Eu vou falar um pouco das feridas emocionais do homem, suas complexidades. Então você vai ter muito material. Esse, esse canal do YouTube está sendo construído para dar consciência. Olha só que fala o slide aqui, o slide anterior. Vou mostrar para você. Na questão da cura. Sua dor não define quem você é, ok? É possível construir a sua história. Tudo é possível na consciência. Toda a cura começa pela consciência. Se você tem consciência de que você está passando por essas situações que a gente apresentou nos slides anteriores, vá para cima da sua cura. Vai, que você vai conseguir vencer. E você vai alcançar seus sonhos. Eu venho estudando aí, vou estudar mais uns 4 anos. E o desejo é de aprender, 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 aprender para ajudar pessoas. Então seja bem-vindo, bem-vinda ao canal do YouTube. Siga a gente no Instagram, Projeto Restauração 23, e ajude o nosso projeto comprando os nossos livros que está nos slides aí. Lá na Hotmart, com o meu nome, Alexandre Vagals, você encontra mais ou menos umas 40 obras escritas por mim sobre questão de saúde mental, abuso psicológico e dependência química. Deus abençoe. Muito obrigado por estar comigo aqui. E olha, ajude outras pessoas. Mande para outras pessoas essa resposta de Deus para a sua vida. Mande para as pessoas isso que está acontecendo. Serão 9 semanas incríveis que vão impactar a sua vida, impactar a vida de quem você ama. Deus abençoe. Gratidão. Beijo no seu coração. Fique com Deus.